Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. Não é justa. Eu já começava 2h30 ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar? Vou ficar puto, vou chorar. Vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar pra trás. Entrei num restaurante pela primeira vez. Não é possível, Flávio. Tô te falando, cara. Você nunca tinha ido num McDonald's? Não era a cultura da minha família. A gente comia em casa. Andar de avião, depois que eu comecei a trabalhar. É, o Dick Thiago. Foi a primeira vez comigo? Olha aí. Internacional também. Então, no internacional não era. Eu nem sonhava ir na Disney. Kaique se borrando ali na decolagem. É loucura isso, cara. Acostumei já. Mas assim, eu tava numa condição que eu podia lutar, entendeu? Sim. Então, assim, vale isso. Então, é a decisão de sair da boiada. 99% de quem nos assiste aqui está enquadrado no público-alvo que a gente está com falando. certeza. Porque ele tem internet, ele tem celular, Total. ele deve ter um emprego, ou se não tem emprego, vive com os pais. Por isso que às vezes eu acho até assim, quem está assistindo a gente já não tá, geralmente não tá nessa situação de extrema pobreza. Aí a gente dá o Mas argumento... pode estar no ônibus. Pode estar no ônibus, Isso. perfeito. Mas existe mobilidade para quem está nessa classe social. É mais difícil, mas existe mobilidade. Então, a mobilidade social, vamos falar de números aqui, para quem está na pobreza, tá? Nem extrema pobreza, onde você está. Em geral, leva-se 9 gerações para se chegar na classe média. Na média, estatisticamente, 9 gerações. Então você já é exceção, Kaique. Você já é exceção. Não é? Então, o que acontece? São 9 gerações, cara. Imagina que são 9 gerações? É muita coisa. Agora, o cara que está ali na média, vamos lá, ele questionar. Ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, espera aí, cara, será que está todo mundo errado e eu estou certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. E é humilhante. E é humilhante porque estatisticamente vai dar errado até dar certo. Exatamente. Então, assim, vai dar errado consecutivamente até dar certo. Você tem que ter muita convicção. Enquanto estiver dando errado, todo mundo vai te humilhar, porque a opinião de todos é que o que você tá fazendo não faz sentido. Então você vai ser humilhado do começo até... E quando der certo, vão tentar te humilhar de novo. Eu queria que a gente tangibilizasse um pouco assim, a pegada aqui, Flávio, depois que você falar, de você falar assim, cara, beleza, na hora que rolou esse despertar, vamos assim, essa fagulha, que você se olhou lá no reflexo, olhava no reflexo do ônibus e falava, cara, pra mim já deu. O que você fazia, né, e o que você começou a fazer pra, tipo assim, velho, né, porque às vezes a galera distorce um pouco isso, fala, então eu tenho que virar empreendedor, então... Não, cara, o que você... Qual foi a plantação que começou ali pra, entender, pra sair disso? Tá. Minha primeira atividade que eu fiz, minha primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio, que era um relógio, sabe? Eu tinha um relógio. Era um relógio de calculadora, vocês lembram? Relógio de calculadora? Lembro. Cassiozinho. Eu tinha um Cassiozinho de calculadora. Adorava relógio. E aí a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio, que era um presente que eu tinha ganhado. Aí eu vendi esse relógio. E com o dinheiro que eu vendi esse relógio, eu comprei mais outro relógio. E aí vendi esse relógio de novo. E com esse dinheiro, eu comprei outro relógio. E meu relógio foi melhorando. E vendi esse relógio de novo. Na terceira ou a quarta vez que eu vendi esse relógio, o cara que me vendia o relógio, o meu fornecedor de relógio, já comecei a conquistar um pouco a confiança dele. Então eu comprei um relógio novo e peguei mais 2 em consignação. Ele já confiou em mim, já me conheceu, confiou em mim que eu iria pagar ele. E aí eu vendi os 3 relógios. Levei, uma semana depois, o dinheiro, ganhei o meu dinheiro do meu relógio e a comissão dos outros 2 relógios, ou seja, o lucro do outro 2 relógios, paguei os 3 relógios para ele.
comprei 2 relógios e peguei mais 2 consignados. E vendi os 4 relógios, e assim foi, e assim foi. Eu acho que eu vendi uns, sei lá, 150 relógios. Você foi na caruda. O que é caruda? Você foi Você chegava na rua e tava vendo relógio, você ligava pra empresa. mim. Não, Como que foi não, isso? eu comecei a vender assim. O primeiro relógio que eu comecei a vender foram para os meus amigos. Porque você não tinha técnica de venda, você não Não. estudou isso. Você foi Não, na caruda. Eu fui na intuição, Uhum. tá? Na intuição. Então, e relógio é um produto muito simples de vender, não requer muita técnica. Então, Você põe no pulsão Ainda e mais fala um assim, que olha fazia como que fica cálculos, bonito. Não sai mais. mas naquela época tinha uma linha que Não. existe até hoje, que é a linha Citizen ProMaster. Fiz a propaganda para Citizen aqui agora. Mas tinha um que estava muito na moda, era o Windsurf, não sei se vocês lembram, era um que tinha uns desenhozinhos assim, e era muito desejado. E eu vendia esse tipo de relógio. Não é? Então, assim, os jovens gostavam muito de comprar esse relógio. Então, eu comecei a vender para os meus amigos, amigos do bairro, amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para vizinho do amigo, e o negócio começou a rodar. O negócio começou a rodar, e eu lembro que tinha um jornal chamado Jornal Balcão, no Rio de Janeiro, que era um jornal de classificados, a gente anunciava eu anunciava o relógio lá, mesmo antes de ter o relógio, porque eu sentia qual era a demanda que tinha pelo relógio, e aí eu comprava, e o relógio juntava as pontas, entendeu? Então eu comecei a vender. Então essa minha experiência vendendo relógio, ela me trouxe 2 coisas. Primeiro, eu já estava namorando, e era muito ruim para mim ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Tinha acabado de ser expulso da escola, uma história que todo mundo já conhece. E aí o que acontece? Eu comecei a primeira coisa, eu comecei a ter dinheiro para poder sair com a Luciana. Então essa foi meu primeiro conquista. Não precisa pedir dinheiro pro meu pai para sair com a namorada. Não é? Depois, num segundo momento, quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala, eu fiquei vendendo relógio por 1 ano. Não sei se eu vendi 10 relógios por mês, talvez, em média. Mas imagina aquele mês que eu vendi 20 relógios. Eu não me lembro quanto eu ganhava por relógio. Mas, aliás, eu tenho uma prestação de conta dos meus relógios vendendo. Achei esse dia na minha agenda, né? Que isso. Mas aí o que acontece? Eu comecei a questionar, de novo questionando. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que o meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Eu tinha 18 anos vendendo relógio. Claro que foi 1 mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro, eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim, cara, por que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. Eu tinha a sensação que eu tinha uma fórmula que fazia as pessoas saírem daquela situação delas. Eu tive a sensação de ter descoberto um caminho de saída. Porque, cara, eu ganhei, sei lá, 5, 6, 7 salários mínimos no mês vendendo relógio. Por que uma pessoa trabalha um mês inteiro para ganhar um salário mínimo e levando 5 horas? Carregando cimento nas costas, trabalhando em obra. Por que ela faz? Porque ela não vende relógio, caramba. Essa era a minha sensação. Mas por que as pessoas não fazem isso também? Isso é um sentimento interessante. Porque esse sentimento tem a ver comigo. Eu me sinto tendo uma boa notícia para dar para as pessoas que pode libertar elas do sistema. Esse é o meu mote.